Então, nossa aula está sendo gravada, tá? O que a gente vai fazer? Toda essa aula que tiver, eu vou aproveitar, já que a gente está fazendo via Teams, vou gravar, vou colocar ela disponível para vocês no YouTube, vou colocar também disponível no OneDrive, para quem preferir, né? De forma que vocês possam, a qualquer momento, recapitular quando necessário, né? Vou esperar abrir a turma no Canvas, a turma vai ser aberta no Canvas normalmente, e assim que for aberta lá, eu coloco o link para vocês da playlist do YouTube. Acho que na semana que vem isso já deve estar aberto. Estão na correria abrindo todas as turmas ainda. Queria também já combinar uma coisa com vocês, né? Eu vou estar aqui com o chat aberto o tempo inteiro, mas nem sempre eu estou olhando para o chat, né? Estou com duas telas, eu vou estar com a tela com a apresentação dos slides, outra tela o chat. Então vocês podem fazer pergunta quando vocês quiserem pelo chat. Também se quiser interromper para fazer uma pergunta, pode falar, então não tem problema nenhum. Se perguntar no chat e perceber que eu não estou respondendo o que está no chat, é porque eu não estou vendo, pode falar que colocou no chat, que o colega colocou. Então vamos tentar interagir o máximo possível, como se a gente estivesse numa sala de aula, tá? Que a troca vai acabar sendo melhor. Ok? Bom, então, iniciando aqui, a gente vai ver a disciplina Rede de Computadores. Vai ser a nossa disciplina, né? Antes de entrar propriamente no conteúdo, né, falar um pouco da disciplina e um pouquinho de mim também, né? Começando aí pela disciplina. Esse aqui é o nosso plano de ensino, né? Esse plano de ensino está disponível no Liceu para vocês, assim como os slides iniciais, já falei. É assim que a turma for criada no Canvas, eu também disponibilizo esse plano de ensino lá no Canvas para vocês, né? O que a gente vai estudar aqui em redes de computadores? Fazer a nossa ementa, né? Introdução aos protocolos de redes. Tá? Rede de computadores, na verdade, é uma grande gama de protocolos. Nós vamos falar muito aqui sobre protocolos. Vamos falar sobre o modelo OSI, sobre a arquitetura TCP/IP, né, que são os principais que existem. Na verdade, o OSI é um modelo, embora exista alguma implementação dele, na prática não é muito usado. Né? O que nós temos mesmo de uso na realidade, no nosso mundo, é o TCP/IP. Né? Então, vamos conversar sobre essa arquitetura e vamos estudar bastante ela. Vamos falar sobre aplicações para redes de computadores. Já fala disso hoje, são as principais aplicações, mas justificar, né? Por que a gente tem rede de computadores. Não foi uma simples invenção, né? E vamos falar sobre algumas camadas do modelo OSI arquitetura TCP/IP, né? De cima para baixo. Vamos começar sobre a camada de aplicação, né? Vamos falar sobre os princípios dos protocolos da camada de aplicação. A camada de aplicação a gente executa os nossos programas. Vamos ver dois exemplos, né, de DNS Web, falar também sobre transferência de arquivo por correio eletrônico. Tendo visto a camada de aplicação, a gente vai falar da camada que está logo abaixo dela, que é que faz a confiabilidade de uma rede, que é a camada de transporte, né? Vamos falar sobre serviços e princípios da camada de transporte, falar dos protocolos UDP e TCP, que são os principais protocolos de transporte da internet. Vamos falar sobre a camada de rede, modelo de serviço de rede, e aprofundar um pouquinho sobre roteamento, que é como funciona a camada de rede, né? E então, em redes de computadores, aqui a gente vê a parte de mais alto nível, né, a parte de software, né? Abaixo dessas camadas, como nós vamos ver das arquiteturas, existirem as camadas de enlace e a camada física, que são mais específicas de projetos de rede, né? Isso a gente não vai ver aqui. Falar que não vai ver, a gente vai ver um pouquinho aqui de rede sem fio, se não me engano, né? E a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. Quais são as competências e habilidades esperadas de um aluno? Conceber e especificar a arquitetura da tecnologia da informação capaz de suportar o sistema de informações, né? Então, a ideia é que vocês consigam, né, ao final da disciplina, saber como especificar uma arquitetura de rede para suportar a infraestrutura de determinados sistemas. Identificar e estabelecer critérios para a seleção de software e hardware adequado às necessidades organizacionais, né? Obviamente, esse software e hardware de rede. Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade do sistema de informação, né? Analisar, combinar e integrar diferentes elementos para a obtenção de soluções criativas e inovadoras para diferentes problemas, né? Então, todas essas competências aqui não são específicas de redes, mas a ideia é que o conhecimento de redes venha ajudar nisso aqui, né? Por exemplo, combinar e integrar diferentes elementos e variáveis, né?
Hoje em dia, praticamente todos os sistemas funcionam em rede, então é preciso um conhecimento mínimo para a gente poder especificar os sistemas e saber o que é necessário para o sistema poder funcionar. Desenvolver sistemas integrados, né? Obviamente aqui a gente não vai estudar desenvolvimento de sistemas, mas a gente espera que vocês tenham conhecimento para poder desenvolver melhor sistemas integrados com conhecimento de rede, né? Analisar, avaliar, desenvolver software para arquiteturas, plataformas computacionais e sistemas de comunicação, né? A gente vai ver aqui um pouquinho de programação para rede, para auxiliar nisso aqui. Realizar estudos de viabilidade técnica, social e econômica de projetos ou serviços na área da computação. Projetar, implementar, validar, especificar, né? E promover a evolução dos sistemas computacionais, empregando teorias, técnicas e ferramentas adequadas, então ajudar na evolução dos próprios sistemas das organizações, né? No final, gerenciar os riscos envolvidos na concepção e uso de sistemas computacionais, né? A rede, ela é um risco, ninguém nega isso, né? Mas é um risco necessário. Quando a gente coloca um sistema no ambiente de rede, nós estamos disponibilizando para aqueles usuários que nós queremos que usem, mas acaba também ficando disponível para aqueles que não deveriam ter acesso. Tá? Quer dizer, ficam na rede podendo ter acesso. Nós vamos precisar de alguma maneira de proteger isso aí. O objetivo geral da nossa disciplina então, é entender como são estruturadas as redes e projetar estruturas para execução de sistemas. Para isso que nós vamos fazer, né? Estudar 4 unidades. Na primeira unidade, a gente vai fazer a introdução aos protocolos de rede, definir o que é um protocolo, ver as arquiteturas, tá? Falar rapidinho sobre camada física enlace, né? E aplicação de rede de computadores. E aqui depois nós vamos ver as 3 principais camadas da internet. Camada de aplicação, que é onde executam os programas que nós usamos, né? Então vamos ver os princípios de protocolos da camada de aplicação, como desenvolver uma aplicação de rede, e ver o exemplo dos 4 exemplos que eu já comentei: DNS, web, transferência de arquivo e correio eletrônico. As principais funcionalidades de uma rede. Depois nós vamos ver a camada de transporte. Veremos aqui, ela tem como finalidade de promover uma comunicação confiável, né? E por fim a camada de rede de roteamento, que é fazer como que as informações se encontrem dentro de uma grande rede, né? Como que eu mando uma informação daqui e ela chega em qualquer lugar do mundo, né? Então essa é a ideia. Avaliação, né? A disciplina são notas A1, A2, A3, vocês já estão acostumados com isso, né? A primeira nota vai ser um trabalho, que eu vou passar para vocês fazerem. Depois temos 2 provas, A2 e A3. Né? Vale as 2 maiores notas para fazer a média da disciplina. São vários livros, né, que nós temos à disposição. Os principais que a gente usa aqui, né? A disciplina está muito baseada nesse livro aqui, né, do Kurosu, né? 6ª edição, disponível na Biblioteca Virtual Pearson. Esse livro não está mais disponível, a 6ª edição, está disponível a 7ª edição, então melhor ainda, tá? Mas o plano de ensino ainda está constando aqui a 6ª edição. Tá, obviamente a 7ª edição contém tudo que tem na 6ª, só que com coisas mais atualizadas e algumas coisas novas. Tannenbaum, né, é um livro clássico de redes, né, também está disponível na Biblioteca Virtual Pearson para vocês. Né? O Comer está aqui como 3º livro, mas ele é menos utilizado, tá? Tem pouca coisa dele. A gente usa mais, além desses 2, um pouquinho, é o Furosan. Então, eu diria que são os 3 principais livros: o Kurosu, Tannenbaum e o Furosan. Principalmente o Kurosu e Tannenbaum, os 2 aqui, 2 primeiros. Tá? O Tannenbaum é um livro clássico, é um dos mais antigos de redes, não mais antigo de rede, né, mas é usado há mais tempo nas universidades. Tá? Ele é um livro mais voltado para pessoal, vamos falar assim, mais chegado ao hardware. Tá? Redes é estruturado em camadas, conforme nós vamos ver, e o Tannenbaum ele estuda a rede da camada de baixo para cima. Tá? Ele começa pelas camadas mais básicas, lá próximo à eletrônica, e ele vai explicando como a gente acrescenta camadas de modo que essa parte eletrônica possa funcionar bem e a comunicação acontecer. Né? O Kurosu ele é um livro mais novo, tá? Ele faz uma abordagem completamente diferente, ele faz uma abordagem top-down. O subtítulo do livro é Uma Abordagem Top-Down. Ele parte do princípio que as pessoas conhecem, são programas, e ele fala como esse programa precisa falar em rede. Então ele vai das camadas superiores até chegar na camada mais baixa, mostrando o que é preciso fazer em cada camada para que não aconteça a comunicação. Tá? Então, conforme já comentei com vocês, o nosso principal livro será esse aqui.
falar um pouquinho de mim, né? Eu sou formado em Engenharia de Computação, me formei em 1991, tá? Já são 32 anos, é bastante tempo de estrada, né? Eu gosto de falar para o pessoal sempre, tá? Acho que tem gente aqui que já teve aula comigo, é que uma realidade nossa da computação é que tudo muda e muda constantemente, muito rapidamente, né? O verdades do passado passaram a ser mentira, depois voltaram a ser verdade, tá? Então a gente tem que estar sempre com a mente aberta. Nunca é saber que nunca existe o nunca na computação, que tudo pode acontecer a qualquer momento, tá? Então me formei em 1991, um dos meus primeiros trabalhos foi na parte de disseminação de informação científica e tecnológica. Em 1991 não existia internet ainda, tá? Pelo menos a nível de Brasil. Então, a gente trabalhava com parte de comunicação, de implantação de modem, acesso a informações remotas, tá? E pude acompanhar toda essa parte de evolução de redes de computadores, né? Fiz toda a minha assim, carreira sem ser na parte de ensino, na carreira profissional, na área de comunicação de dados, na área de computadores, na área de suporte, tá? Então, se a gente tiver qualquer dúvida dessas áreas, tá? Mesmo que não seja conteúdo específico na nossa disciplina, pode ficar à vontade aí para perguntar aqui, sabendo, tá? Estou aqui para colaborar. Bom, passar essa parte inicial, antes de iniciar o nosso conteúdo, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, então vamos lá. Então, lembrando, vamos manter a interatividade aí, tá? Qualquer dúvida, não entendeu alguma coisa, não precisa ficar esperando muito, não. Tá? Não espera perguntar se está entendendo ou não. Pode falar o que precisar. Professor, licença, tem uma pergunta. Pode, fala aí. Eu já fiz matéria com o senhor antes. O material você vai disponibilizar pelo um link do Google? Eu vou botar, como a nossa vai ser virtualizada, a gente vai ter uma página no Savo, eu vou colocar tudo lá. Mas talvez eu coloque no Google também, posso colocar também, posso duplicar também. Aí Tá, eu tudo coloco o bom. link para vocês. E no Google é mais fácil, né? Não é porque é só porque você fez assim quando era presencial. Uhum. Eu coloco lá também. A gente tem a facilidade do Savo, mas eu posso colocar lá. Né? Tá, obrigado. Esses Em relação, slides iniciais eles já estão no Liceu, tá? Desse início das aulas. Se alguém quiser depois pegar lá, no portal do aluno. ao tema do aluno. Isso. Ah, beleza. Em relação a entregar trabalhos, vai ser por onde? Vai ser pelo Teams? Pelo e-mail, fica mais fácil por e-mail. Tá? Eu Tá. vou botar um texto todo bonitinho explicando como fazer. Então vamos iniciar aí nossa disciplina Rede de Computadores. Então, começa hoje com a parte introdutória. Bom, então o que acontece? Tá? Vamos entender como é que surgiram as redes. Bom, então, inicialmente, sistemas de computação a gente poderia caracterizar, né, esses sistemas como sendo únicos, centralizados e de grande porte. Tá? O que significa cada coisa dessa? Sistemas únicos. Cada máquina era única. Uma máquina ela era construída para uma finalidade. Nós não tínhamos uma produção em linha, na produção de computadores. Então, tínhamos o ENIAC, tínhamos algumas outras máquinas, não me recordo o nome dela agora, mas que foram criadas uma única vez. Né? O pessoal especializado construía a máquina e era quem sabia usar. Né? Eram sistemas centralizados, né? Que ficavam no lugar, tinha que ir nesse lugar para ser utilizado, tudo deles funcionando de forma muito centralizada nele, e de grande porte. Né? Esse grande porte não estamos falando de grande capacidade de processamento, porque a capacidade era mínima naquela época, né? Mas grande porte porque ocupavam mais do que salas, às vezes ocupavam prédios inteiros um computador desse. O ENIAC, por exemplo, ocupava um prédio de 3 andares. Né? Então, eram sistemas bastante complexos. Né? Nessa década de 50, né, que foi como iniciou a computação, disse que o primeiro computador eletrônico é de 1945, né, ele foi marcado pelo uso de máquinas complexas de grande porte, né, operada por pessoas altamente especializadas. Né, basicamente, a programação da máquina era modificar o hardware da máquina. Quando você ligava a máquina, o hardware estava preparado para fazer determinada função. Se você quisesse que a máquina fizesse outro cálculo, você desligava ela, fazia uma pequena modificação no hardware, ligava de novo, ela voltava, ela fazia aquele cálculo.
Enfileiramento de usuários para submeter seus jobs, cartão fita magnética. Isso aqui já foi no final da década de 50, né, quando nós passamos a ter máquinas programáveis por cartão magnético. A se destacar da época uma máquina conhecida como Univac, né, onde eu podia perfurar cartão, colocar numa máquina e aí sim a máquina executava o que ela tinha que executar com base no que estava no cartão, não mais mexendo exatamente no hardware. Todo o processamento era realizado em batch, né? Batch é você pega o seu cartão, entrega para um operador, o operador coloca esse cartão na máquina, a máquina executa, faz o processamento e depois você pega o resultado do processamento. Então, aquilo que nós temos hoje em dia, que é, eu vou fazer o meu programa, eu esqueço de botar um ponto e vírgula, mando compilar, né? E na mesma hora o compilador fala que tem um erro no ponto e vírgula e a gente muda, né? Nessa época, não. Se você errasse alguma coisa no estilo de um ponto e vírgula, você entregava os cartões perfurados, você só ia saber que você tinha errado esse ponto e vírgula no dia seguinte. Na melhor das hipóteses, algumas horas depois, né? Então, a programação tinha que ser feita com muito cuidado, para não se perder muito tempo, né? Isso aqui, né? Sem interação entre usuário e máquina, né? Então, o usuário não operava a máquina diretamente, é por intermédio do operador. Então, resultava em um longo período para obter alguma resposta, né? Essa resposta, né, sobre o processamento. O resultado do processamento, mesmo que o processamento fosse um erro de compilação, né, tinha que esperar muito tempo para obter essa resposta. Então, era uma época muito difícil, né? Era muito complicado usar computadores nessa época. Já na década de 60 começam a surgir os primeiros terminais interativos, então surge o sistema de tempo compartilhado, né? Então, o que acontece? Antigamente era uma máquina centralizada operada por um computador, né? Agora, nós temos uma máquina centralizada, né? E essa máquina possui vários terminais, né? Cada usuário pode ter acesso a um terminal. Ele interage diretamente com a máquina por intermédio desse terminal, né? Os terminais interativos. Temos vários terminais, então nós podemos ter vários usuários em cada terminal, dando uma impressão que é um uso concorrente. É o chamado tempo compartilhado, né? Ou time sharing, né? Onde a gente acaba... a máquina compartilha o tempo, cada um executa um pouquinho, dá a impressão que está todo mundo usando ao mesmo tempo, né? Isso leva aos sistemas multitarefa, né? O sistema multitarefa é aquele sistema no qual a máquina consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, vários usuários em paralelo, cada um executando a sua tarefa. Entra, né? Esse sistema centralizado, ele começa a ceder espaço de distribuição do processamento. Aqui nós temos uma distribuição de acesso, né? Mas todo o processamento ele é feito no computador central. Os terminais são apenas formas de acesso, tá? Na década de 60, começam a aparecer mini-computadores, microcomputadores, máquinas menores. Então, o que é que nós começamos a ter? Aquilo que antes estava numa única máquina, está espalhado agora por várias máquinas. São efetivamente máquinas diferentes, executando cada uma o seu trabalho, né? Então, distribuição e processamento, cada parte do processamento feito em uma máquina. Então, mini computadores e microcomputadores com bom desempenho e requisitos menos rígidos, temperatura e umidade, né, permitem a instalação de uma grande base computacional. Essas máquinas grandes aqui, elas tinham requisitos muito rígidos de controle de temperatura, controle de umidade. Então, era muito difícil ficar se espalhando essas máquinas, até na qual do preço delas, máquinas muito caras. Aqui não, agora com microcomputadores, com mini computadores, nós podemos ter máquinas mais baratas, elas não têm tanta necessidade assim de ter controle tão rígido de temperatura e umidade. Então, fica fácil comprar vários equipamentos e espalhar ele para uma organização, né? Só que equipamentos periféricos ainda eram caros, né? Por exemplo, uma impressora, né? Impressoras caras, próteses caras, né? Vou tentar desenhar aqui o ícone da impressora, tá? O mouse aqui não está ajudando muito. Quando eu tinha um sistema centralizado, a impressora ficava no sistema centralizado, qualquer um podia imprimir. Agora, quando eu tenho um sistema no qual há uma distribuição do processamento, a impressora ela vai estar ligada a um computador, né? Se outros usuários querem imprimir, o que eles têm que fazer? Ir até aquele computador e mandar imprimir, né? Ou colocar uma impressora em cada computador, que era muito caro, né? Então, justificava agora a utilização compartilhada, tá? Começa a surgir os primeiros conceitos de redes, onde eu crio uma rede
para ligar esses vários computadores, né? E os computadores ligados em rede agora podem fazer uso desses periféricos compartilhados. Tá? Outra importante vetor para a implantação de rede, para a criação de redes, é a necessidade de troca de informações. Né? Antes, toda a informação estava centralizada no computador de grande porte. Toda. Né? Agora, com a distribuição, o que acontece? Cada parte da informação está na máquina diferente. Então, se um determinado usuário precisa de informação que é de outro usuário, ele, antes, no sistema centralizado, ele tinha acesso facilitado a essa informação. Agora, nesse novo modelo onde as máquinas estão, o processamento está distribuído, as informações estão distribuídas por várias máquinas, fica mais difícil fazer esse compartilhamento. Né? Se houver uma rede, facilita, eu posso trocar dados pela rede. Se não existe uma rede, eu preciso, né, levar disquete para lá, levar disquete para cá, né, transferindo informações. Tá? E pode levar, inclusive, a inconsistências, já que eu tenho informações disponíveis em vários locais, algumas delas podem estar desatualizadas. Isso pode trazer alguns prejuízos para uma organização. Né? Então, outra necessidade. Né? Nós temos periféricos caros, nós temos informação distribuída, então precisamos unir isso tudo. Então, temos as necessidades das redes de computadores. Bom, esse foi um vetor importante, né? A necessidade de compartilhamento. Uma outra necessidade, tá? Mais atual, inclusive, é a busca por desempenho. Né? Nós queremos máquinas com desempenho cada vez melhores, né? Desempenho cada vez maior. Né? Em arquitetura de computadores, né, quem estudou, quem vai estudar ainda, vocês vão ver uma arquitetura conhecida como arquitetura de von Neumann. Essa arquitetura bastante antiga, tá? Foi idealizada por von Neumann, mas que até hoje ela é bastante utilizada, tá? Ela impacta bastante nos sistemas. Tá? Nessa arquitetura de von Neumann, von Neumann previu um modelo no qual instruções elas são executadas sequencialmente, uma após outra, né? Que é como a gente faz nosso programa. Nosso programa nós escrevemos uma função após a outra. Nós sabemos que aquela instrução que está mais embaixo, ela só vai ser executada depois que a instrução mais acima for executada. Né? Esse modelo foi perfeito para a maneira como os programas eram desenvolvidos. Até hoje utilizamos isso. Né? Só que avanços na tecnologia de integração de circuito, elas provocaram uma grande revolução nos sistemas, né? Permitindo arquiteturas melhores, né? Principalmente no tocante ao custo. Né? A eletrônica foi evoluindo, ela foi ficando cada vez mais rápida e cada vez mais barata. Né? Então, surgiram novas ideias, né? Novas arquiteturas elas foram propostas, tentando contornar as limitações de von Neumann. Né? E o que é que destaca nessas arquiteturas? Bom, de von Neumann, um ciclo de instruções, está aqui meu programa, as instruções são executadas uma após outra. Né? A ideia de von Neumann, se eu tenho uma instrução do tipo A igual a B mais C, depois eu tenho uma instrução D igual a E vezes F. Segundo a ideia original, né, eu primeiro faço A igual a B mais C, depois faço D igual a E mais F, E vezes F. Mas se a gente olha para isso aqui, essas instruções são independentes, elas não têm que necessariamente executar uma após outra. Inclusive, eu posso alterar a ordem delas e não vai influenciar no resultado final do processamento. Tá? Então, começa a surgir sistemas, unidade de processamento central, tá? Unidade central de processamento, com múltiplas unidades funcionais. Então, elas têm o que é? Dentro do processador, eu tenho uma unidade que faz a soma e eu tenho uma unidade que faz a multiplicação. Tá? Elas são independentes. Né? No modelo original de von Neumann, eu tenho uma ULA, o desenho dela mais ou menos é esse aqui, ó, uma unidade lógica aritmética, onde entram os operandos e sai o resultado. E um sinal de controle diz qual operação essa ULA faz. Ou faz a soma ou faz a multiplicação. Né? Nessas novas máquinas, eu tenho a soma e a multiplicação em paralelo. Então, eu posso, por exemplo, integrar o A mais B para uma ULA e o E vezes F para outra ULA. Ao invés da instrução ser executada sequencialmente, né, eu posso executar agora elas em paralelo. Isso ajuda muito
aumentar o desempenho dos sistemas. Né? Máquinas pipeline, tá? É conceito também de arquitetura de computadores, mas falando rapidamente aqui, tá? O que significaria uma máquina pipeline? Uma instrução ela tem um ciclo, ela não é executada de uma vez só, de uma tacada só. Você, para executar uma instrução, você precisa, primeiro, buscar a instrução na memória. Depois, analisar a instrução. Se a instrução estiver operando, um terceiro passo é buscar os operandos na memória. Num quarto passo, executar a instrução. Num quinto passo, gravar os resultados na memória. Então, a instrução tem pelo menos 5 passos a serem executados. O que as máquinas pipelines fazem? Vamos supor que a máquina tem ali várias instruções para serem executadas, né? Então, tem instruções serem executadas uma após a outra. O que uma máquina normal faria? Pega a primeira instrução, faz os 5 ciclos de instrução, depois pega a segunda, faz os 5 ciclos, pega a terceira, faz os 5 ciclos. Uma máquina pipeline, cada um desses ciclos é feito por uma parte diferente do CPU. Então, quando eu pego a primeira instrução, eu posso colocar a primeira instrução no estágio 1. Está buscando a instrução. Quando ela for para o estágio 2, né, chama aqui, ó, instrução A, instrução B, instrução C, instrução D. Então, a instrução A está no estágio 1. Né? Quando a instrução 2, então ela está sendo buscada na memória. Quando ela estiver sendo analisada no estágio 2, eu já posso ter no estágio 1 a instrução B. Eu já estou buscando a instrução B enquanto eu estou analisando a A. Depois que eu acabei de analisar A, eu vou buscar os operandos da instrução A. Nesse momento eu já posso estar analisando a B e já posso estar buscando a C. Né? Agora que eu já tenho os operandos da instrução A, eu posso estar executando a instrução A, buscando os operandos da B, analisando a C e já buscando a D. Né? Então, consigo ter dentro da máquina várias instruções em diferentes estágios sendo executadas paralelamente. Né? Isso que a gente chama de máquina pipeline. E, por fim, né, array processos, processadores de matriz, são máquinas que são capazes de executar a mesma operação em vários pontos diferentes. Né? Eu pego um vetor inteiro, né, e eu quero somar 5 a todos os elementos do vetor. Com uma única instrução, eu faço isso com todos os elementos do vetor. É muito mais rápido do que ficar somando 5 elemento a elemento. Tá? Isso aqui é bastante importante, né? São chamadas instruções multimídia, instruções MMU. Muito importante para jogos e para algumas aplicações científicas. Né? Então, tudo isso aqui visando o quê? Né? Maior desempenho. Isso aqui me permite execução paralela de comandos. Isso aqui me permite várias instruções. Então, isso aqui permite a execução paralela de comandos. Isso aqui me permite várias instruções sendo decodificadas na memória ao mesmo tempo. Isso aqui me permite uma única operação aplicada a vários elementos em memória. Tá? Tudo isso aqui é buscando máquinas cada vez mais rápidas. Mas a gente chega num limite. Né? A gente chega num limite e a gente não consegue ir além desse limite. Né? Outra alternativa, tá? É tentando contornar as restrições de controle de volume, tá? São sequências múltiplas e dependentes de instruções em um sistema composto por vários elementos compartilhando espaço comum de memória. Né? Isso aqui né? O que a gente tinha anteriormente, aqui, são o que? A gente está falando de um processador. Né? Agora, o que eu estou falando aqui se eu quero aumentar, eu posso pegar aquele processador que faz aquilo tudo e, além disso, numa mesma placa, botar 2 processadores, ou botar numa mesma placa 4 processadores, tá? Executando em paralelo. Todos esses processadores compartilhando uma memória comum de acesso. Né? Isso foi feito no início do que a gente chama de computação paralela, botar 4 processadores em conjunto. Depois, com o tempo, percebeu-se que era mais vantagem, em vez de botar 4 processadores, fazer o quê? Fazer o que a gente chama de processador multinúcleo. Um único processador com vários núcleos. Né? Aqui está o processador, o CPU, e aqui está a memória. Todo mundo acessando uma mesma memória. Tá? Então, nós temos máquinas capazes de realizar processamentos paralelos bem rápidos. Esse tipo de sistema é conhecido como sistema multiprocessador fortemente acoplado. Ele é fortemente acoplado porque cada unidade de processamento acessa diretamente a memória. Então, ele é composto por 2 ou mais processadores
com capacidade de processamento iguais, todos dividindo acesso comum à memória, compartilha acesso a dados, compartilha periférico. Então, nós temos várias unidades de processamento, mas dentro de uma mesma máquina. Então, novamente, buscando performance. O que a gente faz para melhorar ainda mais a performance? Nós temos sistemas fortemente acoplados, é uma máquina com vários núcleos, mas nós podemos também ter sistemas que nós chamamos de fracamente acoplados, ou sistema de processamento distribuídos, que é pegar cada máquina dessa que a gente está definindo aqui, que é uma máquina com vários núcleos, mas agora a gente paraleliza o quê? Paraleliza a máquina. Então nós temos processadores, dentro desse processador várias unidades funcionais, máquina pipeline, processamento de matriz, vários conjuntos desses processadores. A gente paraleliza isso aqui dentro de um processador. Então nós temos aqui um processador com vários módulos dentro, compartilhando a memória, mas isso aqui forma uma máquina. A gente pode paralelizar também essa máquina. Pode replicar isso aqui tudo, que é a mesma coisa do outro lado. Várias máquinas aqui, estando paralelamente. Esse mouse aqui não me permite andar reto. Tá? Isso que a gente chama de sistema fracamente acoplado. Fracamente acoplado porque o fortemente acoplado eles compartilham memória comum. Nesse sistema fracamente acoplado, cada sistema tem sua própria memória, não existe memória comum. O que é um sistema fracamente acoplado? Coleção de elementos de processamento interconectados, tanto lógico quanto fisicamente, para execução cooperativa. Então, são máquinas diferentes, mas cooperando, de programas de aplicações com controle geral descentralizado. Essa máquina ela tem um único sistema operacional, então todo o controle dela é centralizado. Essas máquinas aqui, cada um tem seu próprio sistema operacional. Pode até ser de um mesmo tipo, ou pode ser de tipos diferentes. Então, o sistema é fragmentado em partes que residem em diferentes processadores e memórias, e com isso a comunicação é sujeita a retardos variáveis e desconhecidos. Obviamente, todas essas, dentro de uma máquina, informações são compartilhadas. Aqui nós pegamos a informação, colocamos o processamento distribuído por várias máquinas. Então, novamente, vamos precisar de quê? De alguém promovendo a comunicação entre essas máquinas. Esse alguém vai ser uma rede de computadores. Então, isso aqui foi uma outra vertente de rede, que foi o pessoal que estudou uma rede de alta velocidade, nós precisamos de rede de alta velocidade, que são redes voltadas para fazer comunicação entre máquinas buscando o desempenho. Antigamente nós tínhamos supercomputadores, hoje em dia ainda existem supercomputadores, mas para fazer supercomputação a gente faz o que a gente chama de processamento em grade, ou computação em grade, onde nós pegamos várias máquinas que elas não são supercomputadores, mas elas distribuem o processamento, se comunicam via rede, fazem uma tarefa comum. No final, o resultado do processamento é como se fosse um supercomputador, só que muito mais barato e com menos restrições de acesso. Aquilo, gente. Bom, então, dentre as vantagens de um sistema multiprocessado, o que a gente pode destacar? Custo de desempenho, é mais barato juntarmos máquinas simples para obter um alto desempenho do que criar uma máquina de alto desempenho única. É muito mais caro criar uma máquina única. Outra vantagem, responsividade, que é o tempo de resposta. Se eu tenho várias máquinas trabalhando em conjunto, elas respondem mais rápido do que uma única máquina. Modularidade. Eu consigo criar sistemas modulares que vão crescendo aos poucos. Então, eu tenho determinada necessidade, determinada capacidade de processamento, eu coloco uma quantidade de máquinas em rede e supre minha necessidade. Se a minha necessidade aumenta, eu coloco mais máquinas na rede para suprir esse aumento. Confiabilidade. Confiabilidade vai aparecer tanto em vantagem quanto em desvantagem. Como que pode aparecer nos dois? É porque a gente pode obter a confiabilidade. Um sistema ele pode ser montado de modo que, como eu tenho várias máquinas, se uma das máquinas pifarem, as outras assumem o lugar dessa máquina. Então, você tem um sistema mais confiável, um sistema onde a queda de um servidor
não paralisa o sistema. E, obviamente, uma vantagem é a concorrência. As coisas estão acontecendo de forma paralela, estão acontecendo concorrentemente, então executam mais rápidas. Agora, temos algumas desvantagens também. O desenvolvimento de software é mais complexo e mais caro. Não adianta eu ter um sistema distribuído numa rede, se eu não fizer uso disso. Para fazer uso disso, eu tenho que programar esse uso. Essa programação é mais cara, ela é mais complexa, ela é mais difícil de ser feita. A decomposição de tarefas é complexa, né? Eu preciso pensar paralelo, né? Eu tenho que saber decompor minhas tarefas para poder tirar proveito disso aí. É dependente de tecnologia de comunicação devido à alta demanda de tráfego de comunicação. Então, eu preciso de um bom sistema de comunicação confiável e rápido para que o meu sistema possa funcionar bem. E aqui a questão da confiabilidade, né? Falha um processador, pode interferir em outro. Tá? Marcar aqui a palavra pode. Tá? Não quer dizer que vá interferir. Um sistema bem feito, ele é feito para evitar isso. Se ele evita isso, eu tenho confiabilidade. Se eu não faço isso, eu não terei confiabilidade, eu tenho um problema. Se eu fico muito dependente de um determinado servidor, o servidor falha, para tudo. O que a gente chama de máquina de arquitetura distribuída? É uma máquina que é composta por um conjunto de módulos autônomos. Esses módulos autônomos, na verdade, são computadores. Tá? Então, essa máquina de arquitetura distribuída é uma máquina que a gente conceitualmente diz que é uma máquina. Tá? Que eles são modos de processamento autônomo interconectados para formar um único sistema. Tá? Então, por exemplo, uma computação em grade. Eu coloco uma máquina, um sistema para executar em várias máquinas, mas existe um front-end único para essas várias máquinas. O usuário que vai usar um sistema de computação em grade, ele interage como se fosse uma máquina única, embora sejam várias máquinas. Tá? Então, eles formam virtualmente um único sistema. Tá? Então, necessita de um sistema operacional único para gerenciar o processamento dos seus módulos e apresenta esse usuário como um sistema único. Fisicamente não é, tá? Mas aparece como se fosse. Tá? O que diferencia uma máquina de arquitetura distribuída para uma rede de computadores? A rede de computadores está bem clara essa diferença entre as máquinas. Né? Então, as redes são formadas por um conjunto de módulos autônomos de processamento, então, igual a uma arquitetura distribuída, interconectados, preservando a independência dos vários módulos de processamento. Tá? Então, a máquina de arquitetura distribuída, a gente fisicamente é uma rede, são várias máquinas de rede, mas toda a parte de software é configurada, projetada para parecer um sistema único. Enquanto na rede de computadores isso não acontece. A independência das máquinas é preservada. É claro que isso aqui está tudo interligado. Né? Uma máquina de arquitetura distribuída, ela é implementada sobre uma rede de computadores. Só que existe uma camada adicional de software para unificar tudo isso. Tá ok esses conceitos? Então, essa parte inicial que eu estava mostrando para vocês, né, tentando passar para vocês, mostrar que as redes elas não foram inventadas, né? Não foi alguém estava dormindo, caiu da cama e teve a ideia, né? Eu falo que Newton teve a ideia da força da gravidade quando caiu uma maçã na cabeça dele, né? A rede não foi assim, tá? Ninguém descobriu do nada, inventou do nada, né? As redes de computadores elas surgiram por necessidades. Temos aqui duas grandes necessidades. A primeira é de uma necessidade comercial de barateamento para compartilhar periféricos, compartilhar informações. Uma outra é uma necessidade de busca por desempenho. Né? Nós começamos a paralisar e paralelizar cada vez mais para ganhar mais desempenho, nós precisamos de alguém para promover essa comunicação. Esse é alguém que promove essa comunicação é a rede de computadores. Mas as redes surgiram, né? As redes foram criadas e começaram a surgir vários usos diferentes para essas redes. Né? Hoje em dia, quais são os principais usos que nós temos com a rede de computadores? Bom, então, muitas organizações hoje possuem uma grande quantidade de computadores. Tá? Isso é óbvio. Né? A gente chegou num ponto hoje em dia que a gente, em casa, tem vários computadores. Né? Se você tem, normalmente, numa casa, você tem lá 3, 4 pessoas que estudam ou trabalham, cada uma tem o seu computador. Né? Se a gente for levar em conta que um computador é um equipamento que tem microprocessador, tem uma unidade, tem tela para você entrar, tem teclado que faz um processamento, que dá resultado no processamento, o celular é um computador.
Tá? Aliás, os celulares atuais eles são muito mais velozes que computadores de algumas décadas atrás. Então você tem Smart TVs, vocês têm celulares, tem notebooks, tem desktop. Tudo isso a gente considera uma máquina em rede, um computador. Então, hoje em dia, nas próprias residências, nós temos vários computadores ligados em rede, né? E virar uma empresa. Então, em determinado momento, a organização resolve conectar essas máquinas para extrair e correlacionar informações, né? Ou seja, compartilhar recursos. Já estudamos aqui, então, compartilhamento de recursos já é um grande uso da rede de computadores. Né? Compartilhar uma impressora, compartilhar dados em rede. Né? Mais importante compartilhar recursos é compartilhar informação. A gente vive na era da informação. Né? Informação precisa é fundamental para o bom andamento de qualquer empresa. Então, esse compartilhamento de informação é fundamental. Então, as redes vão ter um grande uso para isso. Né? Organizações pequenas, é bastante comum que todos os computadores se encontrem em um único escritório, um único edifício. Né? Agora, em contrapartida, organizações maiores, né, computadores funcionários podem estar dispersos por escritório, fábricas em países diferentes, podem estar trabalhando na rua, né? Empresas de entrega, por exemplo, e rastreamento online. Né? Então, funcionário em uma cidade pode ter necessidade de acessar dados em outra cidade. Né? O fato do funcionário estar a quilômetros de distância dos dados não deve impedir esse usuário de acessar esses dados. Né? Então, esse uso de compartilhamento de informações é um importante uso das redes. Né? Outro objetivo está relacionado às pessoas. Né? Anteriormente nós falamos de empresas e pessoas. Né? Hoje as redes estão no dia a dia de qualquer um. Né? Se você sai de casa para ir para o trabalho, né? Se pega um ônibus, usa um Rio Card, né? Tem uma rede por trás para dar suporte ao funcionamento disso. Se para na rua para comer alguma coisa, usa um cartão para fazer um pagamento, tem uma rede que está por trás disso. Né? No que acordou, né? Hoje em dia, quando a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Por enquanto ainda é abrir o olho. Tá? Abre o olho e a segunda coisa que faz é pegar o celular para ver se chegou alguma coisa. Tá? Também está usando rede aí. Né? Daqui a pouco a pessoa não vai nem abrir o olho mais. Né? Ela vai inventar um sistema aí de implante cerebral, vai acessar até de olho fechado. Então, outra atividade que surgiu com a rede foi a capacidade de realizar negócio eletronicamente, né? Com outras empresas, fornecedores, clientes. Né? Então, aqui, negócios eletrônicos, a diferença de comércio eletrônico. Negócio eletrônico é normalmente entre empresas, é negócio mesmo. Por exemplo, uma montadora de automóveis vai montar um carro, vai montar, não sei quantos carros montam por dia, vamos supor, vai montar 100 carros numa fábrica. Eletronicamente, ela faz solicitação de pneu, de carburador, de tinta, de tudo que ela precisa para montar esses carros. Né? Então, entre parceiros de negócio. Né? Então, essa capacidade de emitir pedidos conforme a demanda reduz a necessidade de grandes estoques e aumenta a eficiência. A Toyota é mestre nisso. A Toyota ela praticamente não tem estoque. Toda a produção dela de carros, ela recebe o material no próprio dia da produção, no horário da produção. Né? Eles criaram um conceito chamado Just in Time, onde conforme o carro vai andando pela linha de produção, o produto vai chegando. Né? Quando chega a hora de botar o pneu, o caminhão que entrega os pneus está chegando, não fica parado. Tá? Isso aumenta muito a eficiência e diminui muitos custos. Impossível de fazer sem um sistema em rede. Comércio eletrônico, acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria, deve ter utilizado. Né? No começo, isso aí surgiu com muita desconfiança, mas hoje é uma realidade. Né? Mercado Livre, Shein, essas empresas todas especializadas em vendas. Né? E as próprias indústrias depois veio. Né? Começou lá com o Mercado Livre, tinha o AliExpress, agora temos Americanas, Casas Bahia, Ponto Frio, todos esses fabricantes, esses vendedores fazem comércio eletrônico. Né? Também isso é possível com redes. Sobre aplicações pessoais. Né? No início, as pessoas compravam computadores pessoais para processar texto e jogar. Tá? Isso era o início da computação. Né? Jogar até hoje. Né? Quando alguém fala que sua máquina é melhor para... Né? Se a frase seguinte for diferente de jogar, ou é uma raridade ou está mentindo. Né? Normalmente a gente quer computadores maiores. Isso aqui que é o grande cliente do desempenho. Né? Só que nos últimos anos, né, surgiu uma nova motivação, acesso à internet. Né? Pessoas que sequer queriam computadores, agora querem saber o que é essa tal dessa internet. Né? Aqui a gente pega até um pouco na contramão. Né?
Estamos criando máquinas cada vez melhores, de repente aparece uma coisinha aqui que não requer muito processamento. Na época surgiram até máquinas, né? Vocês devem lembrar da denominação netbooks. Os netbooks eram máquinas, eram uma forma bonita de se falar, máquina muito fraca. Né? Era máquina que praticamente só servia para acessar a internet. Mas era o que muita gente queria. Então, máquina muito fraca significa também máquina muito barata. Então a gente vê, né, que o aparecimento da rede impactando até no fornecimento de hardware, fabricação de equipamento. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem o tempo todo? Tá falhando? Porque normalmente, eu estou aqui na Veiga hoje, normalmente aqui a rede, às vezes, dá probleminha. Estão ouvindo bem aí? Tá fluindo bem? Dá para ouvir tranquilo, professor. Tá, beleza, obrigado aí. Estão tão quietinhos que eu estou até com medo. Tá falando sozinho. Então, continuando aqui, né? Alguns dos usos mais populares da internet para o usuário doméstico. Acesso à informação remota, né? Especial web, né? Arte, negócio, governo, saúde, jornal, diversão. Acho que, né? Redes sociais, né? Acho que é o principal hoje. Né? Basicamente, o maior tráfego da internet era e-mail e newsgroups. Hoje em dia já mudou, hoje em dia as redes sociais passaram à frente. Né? Então, comunicação entre pessoas, né? E-mail, grupos de notícias, newsgroups, programa para troca de mensagem instantânea, WhatsApp, redes sociais, né? Vários tipos de redes sociais conectando pessoas, organizações, compartilham alguma coisa comum. Né? Entretenimento interativo, né? Vídeo sob demanda, jogos, né? TV a cabo hoje em dia está caindo até em desuso, né? Streaming de vídeo, né? Streaming de vídeo é por internet, a gente precisa de uma rede para fornecer esse entretenimento interativo. Né? Comércio eletrônico, né? Tanto por loja quanto site leilão. Tá? Então, hoje em dia, a rede está na vida de todo mundo. Só comentar algumas abreviações corriqueiras, que a maioria já deve conhecer. A gente fala em B2C, B2B, G2C, P2P, né? O que significa cada coisa dessa? Normalmente são sistemas em rede, com finalidades específicas. Né? Por exemplo, sistemas B2C, são aqueles sistemas que a gente chama Business to Consumer, né? Negócios para consumidores. São aqueles sistemas de compras online. Você vai comprar alguma coisa, você faz um sistema de venda diretamente para o cliente. São clientes chamados clientes B2C. Já o B2B, né, são sistemas business to business. Né? Por exemplo, fabricante solicitando peça a um fornecedor. Isso aqui já é entre empresas, entre negócios. Isso aqui é uma aberração, né? G2C, né? Governo para consumidor, né? Não é mais governo para cidadão, né? A gente virou consumidor do governo. Por exemplo, transmissão da declaração de imposto de renda, aquele sistema, o E-Social, o Gov.br, já são todos sistemas voltados para facilitar a vida das pessoas, né? Com relação ao próprio governo. Um nome menos conhecido, mas também muito usado, é o C2C, são sistemas consumidor a consumidor, né? Por exemplo, leilão online de produtos usados, Mercado Livre vendendo produtos usados. Né? E P2P, peer-to-peer. Né? Aqui está só compartilhamento de arquivo. P2P a gente vai ver mais para frente, a gente não, vocês vão ver em sistemas distribuídos, ele é mais do que simplesmente um compartilhamento de arquivos. Isso aqui é só um exemplo. Né? P2P são sistemas onde dois usuários usam o mesmo software em rede para poder interagir. Tá? Não é sempre assim? Não. Tá? Por exemplo, nesses outros aqui, normalmente você tem um navegador web acessando um servidor web. São sistemas de porte diferentes, são programas diferentes para transformação entre si. O sistema P2P é o mesmo programa usado nas duas pontas para trocar informações. Né? Por exemplo, torrent. Duas pessoas, quando trocam dados por torrent, os dois usam um sistema torrent cliente igual. Tá? Então, isso é que caracteriza peer-to-peer. O mesmo programa executando em máquinas diferentes. O mesmo programa, eu falo, é o mesmo executável, tá? O mesmo tipo. Vou entrar a comentar mais algumas aplicações básicas de redes aqui. Né? Então, uma das aplicações básicas é simplesmente permitir o compartilhamento periférico mascara entre diversos microcomputadores.
Tá? Hoje em dia isso é muito fácil. Né? Numa máquina Windows, por exemplo, um computador simples, comum, você pode compartilhar um diretório, um disco inteiro numa rede, tá? Permitindo que as pessoas troquem informações. Tá? Já comentar aqui com vocês, ó, servidores, né? Todo mundo já ouviu falar aqui em servidores, né? São máquinas que prestam serviços em rede, distinguem-se dos demais equipamentos da rede por disporem de hardware e ou software específico. Só que o que define um servidor não é o hardware, o que define um servidor é o software. Tá? Ah, mas por que existe hardware servidor? Existe hardware servidor porque o software servidor é um software muito importante. Ele é um software que, se der problema, você para todo o sistema. Então, a gente acaba botando num hardware, que a gente chama de hardware servidor, mas, na verdade, ele é um hardware mais robusto, que é um hardware que dificilmente dará problema. Tá? Mas o que define se é servidor ou não é o software que está instalado naquele hardware. Você pode comprar um hardware de servidor e botar numa máquina só para você acessar a internet. Assim como você pode pegar um sistema servidor importantíssimo e botar num microcomputador montado na esquina. Né? O que vai definir não é o hardware, é o software. Vou entrar nesses conceitos mais para frente. Os principais servidores, então. Né? Servidor de arquivos. A tarefa dele é oferecer aos equipamentos conectados um serviço de armazenamento e compartilhamento de discos. Está até um pouquinho já desatualizado, mas vou manter aqui a palavra disco. Tá? Mas hoje em dia não há necessidade de ser disco. Né? Hoje em dia muitos servidores trabalham com SSDs. Né? SSD não é disco. Tá? A gente pode falar, então, compartilhamento de dispositivos de armazenamento talvez fosse melhor. Quais são as atribuições do servidor de arquivo? Gerenciar um sistema de arquivos que possa ser utilizado pelo usuário em substituição ou adição ao existente na sua própria máquina. Né? Então, você tem o seu computador, você, quando liga ele em rede, você consegue acessar outro sistema de arquivos que está em outros computadores. Né? O acesso é como se fosse local, mas está tudo armazenado em outra máquina. Outra atribuição, garantir a integridade dos dados, detectando e implementando políticas de proteção em caso de falha. Tá? Então, garantir que os dados não vão se corromper na rede. Né? Os dados, quando passam pela rede, eles podem sofrer algumas alterações por erros de transmissão. Então, o sistema ele tem que garantir que esses erros não passem. Tá? Tem que ter política de proteção para evitar acesso indevido. Então, arquivos que pertencem a um grupo de usuários que outros grupos não podem acessar, não serão acessados, ele vai ter proteção. Né? Mas eu estou até entrando aqui na parte de baixo, né? Implementar uma política de proteção contra acesso não autorizado. Se eu estou dando um serviço de armazenamento em rede, eu tenho que dar uma garantia mínima que só o usuário devidamente autorizado vai acessar esse sistema. Né? Outro objetivo é que ele atenda simultaneamente requisitos de gerência de arquivos de diferentes sistemas operacionais. Né? Você pega hoje em dia, por exemplo, dados em nuvem. Você pode acessar esse dado em nuvem com Windows, com Linux, com Mac, com Android, com iOS, tá? Com Solaris, AIX, vários sistemas operacionais diferentes, você acessa os dados da mesma forma. Então, a gente precisa ter essa garantia. Né? Como cada sistema tem uma maneira diferente de acessar, ele precisa compatibilizar isso tudo. Bom, o acesso do usuário ao servidor de arquivos ele pode ser implementado de 3 modos distintos. Né? Isso que a gente continua falando porque a teoria ainda existe. Né? Na prática, o que existe é esse primeiro aqui. Tá? O sistema operacional da máquina usuária é alterado. Na verdade, nem é mais alterado. O sistema ele já vem incorporado todo acesso à rede. Tá? Então, o servidor de arquivos é visto como uma extensão do próprio sistema de arquivos da máquina. Você conecta um drive remoto, esse drive aparece no Windows com uma letra D. Né? E você acessa normalmente pela rede como se fosse tudo local. Então, o sistema operacional ele encara essa informação remota como se fosse local. E o usuário não precisa dar nenhum tratamento diferente para isso. Outra forma, por intermédio de utilitários, né, que é acesso ao arquivo residente no servidor. Existem algumas situações que são mais complexas. A gente não consegue fazer um compartilhamento direto, como se fosse sistema de arquivo local. Né? Isso às vezes acontece com celulares, por exemplo. Vou acessar um Google Drive, vou acessar um OneDrive. Eu preciso de um aplicativo para ter acesso a esses dados. Tá? Tem esse utilitário que vai fornecer esse acesso.
né? E algo que já faz parte do passado, tá? O usuário final usa o servidor através de primitivas. Isso aqui só existe hoje em dia em sistemas legados. Tá? Então ele precisa utilizar comandos especiais para solicitar o arquivo, abrir o arquivo, fechar o arquivo, ler o registro, né? Então, esse usuário ele precisa conhecer quais são essas primitivas que ele vai utilizar. Ele não usa como se fosse um arquivo qualquer, como se fosse um arquivo local. Aqui, né, um exemplo de um desenhozinho. A gente tem um servidor, onde ele tem a pasta aqui, né, as pastas, né, relatório, design, marketing, vendas, especificações. Tá? Esse usuário aqui, ele tem acesso a todas as pastas, né, esse usuário tem acesso a todas as pastas. Esse aqui, por exemplo, ele não tem acesso a essa pasta está protegida contra acesso por esse usuário. Tá? Então, está, na verdade, tudo no servidor, mas cada usuário com sua máquina vê como se existisse localmente. Servidor de impressão, tá? Já evoluiu muito também. Hoje, a maioria das impressoras de grande porte já trazem um servidor de impressão embutido, né? Mas se alguém tem uma impressora mais simples, né? Essa impressora pode ser colocada em rede? Tá? Pode, com bastante facilidade, mesmo que essa impressora não tenha nenhum tipo de desenvolvimento para a rede. Tá? Por isso que a gente usa o servidor de impressão. Então, a finalidade é oferecer aos computadores conectados à rede um serviço de impressão, compartilhando uma impressora entre vários usuários. Tá? A forma mais simples de implementação do servidor de impressão é baseada no que a gente chama de pré-alocação da impressora. Um computador que ele quer imprimir na impressora, ele aloca a impressora, ele trava a impressora só para ele, mesmo que ele não esteja imprimindo, outros usuários não conseguirão imprimir. Tá? Existem alguns sistemas de servidor de impressão, de extensores de porta USB, que permitem esse tipo de acesso. Tá? A ideia aqui, nesse caso de extensores, não é nem tão voltado para impressão, mas hoje em dia as impressoras são multifuncionais, então você precisa fazer uma alocação desse tipo se você precisar utilizar um determinado scanner de uma impressora que não está preparada para a rede. Tá? O ruim disso aqui é que se você aloca a impressora, outro usuário não pode usar a impressora, mesmo que você não esteja imprimindo. É como se tivesse tirado o cabo da impressora e ligado só no seu computador. Tá? A técnica mais eficiente, a técnica mais utilizada é chamada técnica de spooling. Tá? Na técnica de spooling, o que acontece? Quando você manda imprimir, no lugar do seu computador alocar a impressora, ele gera um arquivo de impressão e manda para o servidor de impressão. Quando esse arquivo está totalmente dentro do servidor de impressão, que ele já pode ser impresso, o servidor de impressão ele mesmo faz a alocação da impressora, imprime e depois desaloca automaticamente a impressora. Tá? Então fica muito mais versátil, permite compartilhamento entre vários usuários. É o que normalmente acontece. Né? Então o computador simplesmente envia o texto que deseja imprimir, esse texto aqui na verdade é qualquer arquivo, né, ao servidor de impressão que armazenará até que a impressora esteja disponível e possa ser impressa. Terceiro caso, muito raro, tá, é implementar o servidor de impressão mantendo os arquivos disponíveis no servidor de arquivos. Tá? E apenas formar para eles onde eles estão. Esses são sistemas muito raros. No servidor de impressão tem uma memória mínima capaz de fazer isso. Para quem nunca viu um servidor de impressão, tá, isso aqui, por exemplo, é um servidor de impressão. Tá? Na parte da frente você liga a alimentação. Tá? Aqui à esquerda desenho, você bota um transformador aqui, né? Liga um cabo de rede no servidor. Aqui atrás ele tem uma porta de impressora. Pode ser uma porta USB, pode ser uma porta Centronics, pode ser uma porta paralela, pode ser uma porta serial. Tá? Então, com isso aqui você pega uma impressora, você tem uma impressora USB que não é de rede. Você compra esse carinha aqui, bota esse cara na rede, tá? Liga ele na impressora, a sua impressora passa a ser uma impressora de rede. Mesma coisa, só que para o Wi-Fi. Tá? Em vez de você ligar um cabo de rede nele, você tem uma conexão Wi-Fi. Aqui atrás também entra a alimentação. E aqui é uma porta USB para ligar na impressora USB. Então, para encaixar direto na impressora, você não precisa nem do cabo USB. Tá? Repara que isso aqui você vai, espeta atrás da impressora e aí você está tudo lá junto. Repetição anterior. Então, no servidor de impressão.
compartilhamento de software. Tá? Isso aqui é algo importante também, é um serviço importante de rede, que empresas usam bastante. Tá? Em casa é muito raro. Tá? O que é o compartilhamento de software? Imagine o seguinte, você tem um ambiente de uma empresa, onde as pessoas não têm postos de trabalho fixos. A pessoa chega, tem várias mesas com vários computadores, ela pode usar qualquer um dos computadores. Tá? Ou até mesmo que tenha posto fixo, mas que nem todo mundo usa o mesmo software ao mesmo tempo. Você tem um determinado software que é muito caro, e você quer comprar 10 licenças de software, para até 10 pessoas utilizarem o software. Tem 50 pessoas trabalhando numa empresa. E dessas 50 pessoas, umas 30 estão habilitadas a usar esses 10 softwares. Como é que vai ser isso? Se você usa um esquema tradicional de licença, você pode instalar isso em até 10 máquinas. Então, 10 pessoas vão poder estar usando. Se uma dessas primeira quiser usar, ela vai ter que pedir para uma dessas 10 outras pessoas sair do computador para que ela possa utilizar. Tá? Ou você vai ter que comprar 30 licenças para botar disponível para essas 30 pessoas, mesmo sabendo que só 10 vão estar utilizando simultaneamente. Pode ser um desperdício muito caro. Hoje nós temos software muito caro. Né? Compartilhamento de software você instala esse software em todas as máquinas, né? Mas existe um servidor de licenças que controla quantas máquinas estão utilizando o software. Então você pode instalar, sei lá, compra 10 licenças, instala em 30 máquinas, coloca um servidor de licenças e coloca as 10 licenças no servidor de licenças. Os 10 primeiros usuários que quiserem usar esse software vão logar e vão conseguir usar. Se o 11º quiser utilizar, não vai conseguir utilizar porque já tem 10 versões em uso. Ele vai ficar numa fila. Quando alguém parar de usar o software abre automaticamente para ele. Tá? Então, a forma de economizar, e isso aí funciona num ambiente, obviamente, de rede. Né? Então, com uma rede de computador, a gente pode adquirir um número menor de licenças, instalar num servidor. Quando for necessário usar o software, basta buscar a licença no servidor e executar. Né? O software já está instalado na máquina, só precisa buscar no servidor a licença. É muito rápido. Então, é necessário adquirir somente a quantidade estimada de licença para o simultâneo, e não uma licença para cada computador. Tá? Então, existem vários softwares, principalmente software de engenharia, que custam milhares de dólares. Tá? E a gente tem que comprar a quantidade certa de licença, não dá para ficar comprando muito. Nem usar a pirataria. Correio eletrônico aqui todo mundo sabe, né? Mas a ideia é permitir que os usuários comuniquem-se uns com os outros, utilizando a rede como meio de transmissão. Né? A implementação dele é basicamente associar cada usuário endereço a uma caixa postal e são depositadas mensagens que foram enviadas. Um usuário de correio eletrônico possui uma caixa postal, manda uma mensagem para ele e vai abrir. Né? Eu acho que se vocês estão aqui porque leram a mensagem que eu mandei, então já sabe como usar e-mail. Servidor de banco de dados. Né? Esse aqui é um importantíssimo sistema que faz muito uso da rede. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Temos uma rede, né? E temos algumas máquinas nessa rede. Tem 3 máquinas aqui na rede. Temos aqui as 3 máquinas. Temos aqui um servidor na rede. Um grande servidor de arquivos. Todos os arquivos estão na rede. Tá? Todos os dados estão aqui. Eu boto um sistema em rede e meus usuários, cada um utiliza uma máquina. Se eles precisam consultar um determinado arquivo, o que eles fazem? Eles acessam o servidor de arquivos via rede, encontram o que eles querem e puxam a informação. Tá? Então, beleza. Tudo funciona sem grande dificuldade. O problema é, se eu preciso fazer alguma busca lá dentro, né? Se eu tenho uma massa de dados muito grande aqui, vamos supor que eu tenho uma massa de dados aqui de 50 GB. Tá? Isso é uma massa modesta ainda, tá? Mas vamos supor 50 GB só. Tá? Se o meu primeiro usuário quiser encontrar um dado aqui dentro, como ele faz para encontrar o dado? Ele tem que buscar o dado aqui dentro. O processamento é todo feito local, todo feito na máquina do meu usuário. Isso significa que para ele encontrar alguma coisa aqui, ele vai ter que abrir o arquivo aqui dentro, ele vai ter que trazer os 50 GB para a máquina aqui para fazer essa busca.
Se ele precisar fazer 4 ou 5 buscas, ele vai ter que fazer 4 ou 5 vezes esse download de 50 GB. Tá? Isso os três. Se os três estão fazendo consulta ao mesmo tempo, eu vou estar trafegando aqui 150 GB. Então, é muita coisa, é muito dado trafegando pela rede. Então, o sistema de arquivos é uma excelente ideia, mas ele não se presta para pesquisa, manutenção de grandes dados. Né? Para isso é que nós temos servidor de banco de dados. Né? Servidor de banco de dados, qual é a grande diferença? Se esse meu usuário precisa fazer uma pesquisa nesses dados, ele não puxa os dados para fazer a pesquisa. Ele manda para o servidor qual pesquisa ele quer que seja feita. Toda a pesquisa é feita localmente, né? Aí é que eu tenho hardware de alto desempenho, eu deveria ter, né? E o servidor só me manda de volta o quê? O resultado da pesquisa, só aquilo que o meu cliente quer. Tá? Então, a quantidade de dados que trafega na rede, quando eu uso servidores de banco de dados, ele é bem menor do que se eu estou usando o sistema de arquivos. Né? Então, aqui eu tenho, né, um database server no servidor de banco de dados. Normalmente a gente representa o servidor assim como uma torzinha. Vários clientes que têm as aplicações, os clientes solicitam o processamento do servidor e é só o servidor que acessa a base de dados. Então, a principal diferença com o servidor de arquivos é que ele é capaz de processar consultas complexas sobre dados trafegando pela rede somente informações que interessam. Né? Então, posso pedir para o servidor aqui de banco de dados, né? Trazer todas as pessoas de gênero feminino, entre 18 e 21 anos, que tenha mais de 1,50 m e que mora no Rio de Janeiro. Tá? Então, isso dá uma instrução bastante complexa. Esse servidor de banco de dados consegue me trazer, filtrar tudo isso e me trazer somente a informação que me interessa. Leva a uma grande diminuição do tráfego total da rede. É comum que o servidor de banco de dados seja uma boa máquina, né? um bom computador, tá? Mas é comum também para grandes corporações, tá? Mas eu estou falando de grandes mesmo, máquinas como isso aqui, ó. Tá? Várias máquinas ligadas no ambiente, né? De um data center. Tá? Então, isso aqui é um gigantesco banco de dados, né, que presta serviço inclusive para os outros usuários. Aqui um sistema maior ainda. Né? Estamos vendo um corredor, né? Nós podemos ter vários corredores. Né? Banco de dados da Google, por exemplo, é nesse esquema. Tá? Não dá para pensar em máquina menor que isso. Para ter noção do tamanho, né? Uma pessoa fazendo a manutenção em servidores. Tá? Um servidor, outro servidor, mas todos eles, no final, aparecem como uma máquina só, todas trocando informação. Né? Algumas dessas máquinas aqui, a única finalidade delas é armazenamento de arquivos. Aqui isso é uma foto, se não me engano, do data center da Google. Tá aqui, não, aqui é só a parte de infraestrutura, ao lado do data center. Então, cada duto tem uma finalidade diferente, cada duto é pintado de uma cor diferente. Outra aplicação para rede, gerenciamento eletrônico de documentos. Né? Se chama de JET. Né? Então, a tecnologia, né, que provê um meio de gerar, controlar, armazenar e compartilhar, recuperar informações existentes em documentos. São máquinas especializadas, tá, apenas em documentação. Né? Às vezes o uso é parecido com o sistema de e-mail, tá, mas ele é só parecido, ele não é exatamente o sistema de e-mail. Isso aqui funcionaria da seguinte forma: vamos supor que numa empresa você precisa adquirir um determinado material, você está fazendo a solicitação de aquisição de um material. Tá? Você poderia montar um sisteminha, projetar uma maneira onde quem solicita manda um usuário para o setor, manda um e-mail para o servidor responsável pelas compras, esse setor responsável pelas compras vai mandar e-mail para outra pessoa, que manda e-mail para outra pessoa, então e-mail para lá, e-mail para cá. Tá? O usuário que fez o pedido, ele não está sabendo nada sobre o processo, sobre o andamento. Se no futuro eu precisar levantar um histórico do que aconteceu em termos de documentação na empresa, eu tenho que ficar pesquisando e-mails. Tá? Muitos usuários apagam seus e-mails, então não vai ter o histórico. Né? Um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, ele filtra toda essa parte de documentação. Então, se eu tenho um GED, como seria um pedido de material? O pedido de material entraria no sistema de gerenciamento eletrônico de documento, eu tenho um formulário próprio para pedir material, preenche aquele formulário e clica em enviar.
o sistema envia esse formulário para o usuário que vai fazer a compra. E se precisar enviar para os outros, ele faz o envio pelo próprio documento. A pessoa que fez a solicitação está o tempo inteiro tendo condições de acompanhar o que está acontecendo, onde está o processo, o que cada pessoa fez no processo, se está parado, se não está parado, se está andando, né? E mais do que isso, chegar no final do ano precisar pôr para o relatório do total de compras que foi feito. Não preciso ficar pesquisando em e-mails, o próprio sistema já me dá um relatório resumido de tudo isso. Tá? Se eu preciso planejar as compras para o ano seguinte, eu posso levantar com facilidade todas as compras que aconteceram esse ano. Tá? Então, permitem aos usuários acessar documentos de forma ágil e segura, tá? Normalmente via navegador web por intermédio de uma intranet, mas pode ser pela própria internet. Né? Então, ele permite preservar os documentos e organizar eletronicamente a documentação para assegurar que a informação necessária na hora exata para a pessoa certa. Tá? Então, aqui são sistemas que não permitem, né, que as coisas caiam no esquecimento, vamos falar assim. Tá? O usuário ele pode estar sempre acompanhando o que está acontecendo com as suas solicitações. E também fica mais fácil encontrar. Né? Se eu quiser procurar por determinado fato que aconteceu, um documento, ele me entrega com bastante facilidade. Pô, gente, até aqui foi só justificativa para redes, falar para que é que serve redes. Tá? Vamos entrar agora, então, aqui começar a falar um pouco sobre redes. Tá? Em rede, a gente vai estudar muito uma arquitetura chamada modelo cliente-servidor. Tá? Ele é o contraponto do modelo peer-to-peer. Então, a gente vai até falar um pouquinho, mas muito pouco sobre o peer-to-peer. Vocês vão ver mais peer-to-peer em outras disciplinas, como sistemas distribuídos. Tá? Para a rede de computadores, o modelo cliente-servidor é um modelo muito importante. Né? O que ele se baseia? Tá? Pensa num sistema de informações de uma empresa que consiste em um ou mais bancos de dados e uma quantidade de funcionários que precisa acessar remotamente. Então, nós temos, de um lado, os clientes, do outro lado, os servidores. Tá? Os dados são armazenados nos computadores, são chamados de servidores. Então, isso aqui são as máquinas que contêm as informações que nós queremos acessar. E os funcionários têm suas mesas de computadores chamados clientes. Então, quem quer acessar, cliente. Então, é um papel muito bem definido. Né? Quem fornece um serviço é o servidor, normalmente onde estão as informações. Né? Quem solicita o serviço é o cliente. Né? Os hospedeiros, clientes e servidores são conectados entre si por uma rede. Então, a gente tem uma rede que faz a conexão entre todo mundo. É o que a gente chama de modelo cliente-servidor. Tá? Nesse modelo cliente-servidor, o servidor está sempre aguardando e o cliente é sempre aquele que inicia uma solicitação. Então, modelo cliente-servidor, há dois processos envolvidos, não é segredo nenhum. Um é o processo cliente, outro é o processo servidor. Um no hospedeiro cliente e um no hospedeiro servidor. Então, como funciona? Num primeiro passo, é o início de tudo, o processo cliente envia uma mensagem pela rede ao processo servidor. Tá? Então, o cliente manda a mensagem para o servidor. E espera por uma mensagem de resposta. Né? Então, manda e aguarda. O processo servidor recebe a solicitação do cliente, executa o trabalho que foi solicitado pelo cliente e envia uma resposta. Né? Por exemplo, um servidor de banco de dados. O cliente pede determinadas informações, ele manda uma consulta, o banco de dados leva um tempo para processar a consulta, ainda mais se for uma consulta muito complexa, numa base de dados muito grande. Ao final do processamento, o servidor manda de volta a resposta e trabalho encerrado. Sistemas operacionais atuais permitem a execução de vários processos simultaneamente. Né? Obviamente, então, um sistema ele pode estar executando mais de um processo servidor, tá? Ao mesmo tempo. Né? Sistemas mais simples, por exemplo, você pode ter vários servidores na mesma máquina. Você pode botar um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. Tá? Então, você acessa a sua aplicação e essa aplicação acessa o servidor do banco de dados, tudo dentro da própria máquina, tudo paralelamente. Tá? E um conceito importante aqui, ó, também é possível que um sistema possua simultaneamente processos clientes e processos servidores executando o mesmo hospedeiro.
Tá? E mais do que isso, um mesmo processo sendo ao mesmo tempo cliente e servidor. Né? A gente visualiza facilmente, a gente imagina o seguinte. Você tem, vou botar uma rede. Você tem uma rede, aí você tem aqui uma máquina cliente. Essa máquina cliente, a pessoa está usando um navegador, está usando um browser. Tá? Ela vai acessar o servidor web. Né? Então, esse aqui é o cliente, esse aqui é o servidor web. Está a aplicação. Tá? Então, esse cara é cliente. Opa. Esse aqui é o cliente. Esse cara aqui é o servidor. Então, o cliente solicita uma operação para o servidor. O servidor recebe a solicitação desse cliente. Para poder processar isso que o cliente pediu, ele precisa de quê? Ele precisa de processar algumas informações que estão num banco de dados. Para isso, né, ele vai, via rede, consultar um servidor de banco de dados. Tá? Aqui é um servidor de banco de dados. Então, o servidor web contata o servidor de banco de dados para pedir os dados de forma que ele possa atender o cliente. Qual é o papel do servidor de banco de dados aqui? Ele é um servidor. E o papel do servidor web aqui? No momento em que ele solicita alguma coisa para o servidor de banco de dados, ele é um cliente. Então, esse processo de aplicação aqui, que está atendendo ao cliente, ele é ao mesmo tempo servidor e cliente. Ele é servidor para o browser que está solicitando, e ele é cliente do servidor de banco de dados. Né? Professor, Oi, pode falar. esse modelo aí, então, é aquele modelo que você explicou no início, que é business to consume, né? Consume? Ou não? A gente não pode falar que todos são, mas quase a totalidade são nesse modelo, né, onde você tem um consumidor com um papel bastante específico, ele se conecta num cliente, né, com papel bem específico, se conecta a um servidor que também presta um serviço bem específico. Né? Por exemplo, lá, tá. Business Consumer, por exemplo, você vai fazer uma compra numa loja de departamentos online. É cliente-servidor, né? Você se conecta no servidor para fazer uma compra. E esse servidor, obviamente, a aplicação tem que se conectar a um servidor de banco de dados quando estão os produtos ali dentro. Ok? Exatamente isso. Tá. Tipos de rede, tá? A gente ainda está aqui na parte introdutória, tá? Então vamos ver aqui alguns tipos de rede para a gente depois poder falar mais especificamente de cada um. Vamos lembrar aqui, né? O que é uma rede de computadores? Ela é formada por um conjunto de módulos processadores. Esse módulo processador, qualquer coisa que faça processamento na rede. É um computador, é um smartphone, é uma TV, é uma Smart TV, é um liquidificador com acesso à internet, tá? É um roteador, qualquer coisa. Tá? Então, é um conjunto de módulos processadores, módulos que são capazes de processar alguma coisa e que também são capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação. O estudo da rede de computadores se concentra aqui, no sistema de comunicação. Tá? A gente não vai... na rede, é claro que é importante o equipamento, tá? Mas a gente está muito interessado aqui no sistema de comunicação, como vai acontecer essa comunicação. Tanto a nível físico, né, o hardware da rede, como o próprio software da rede que está dentro desse equipamento. Mas ainda assim é um sistema de comunicação. Tá? E o que é um sistema de comunicação? Formalmente é um arranjo topológico, tá? Interligando os vários modos de processamento através de enlaces físicos, que são os meios de transmissão, e de um conjunto de regras com o fim de organizar a comunicação. Arranjo topológico é o desenho da rede. Tem topologias diferentes, eu tenho redes com desenhos diferentes dependendo da minha situação. Né? Esse desenho, então, ele é feito por enlaces. Né? Vou botar aqui alguns exemplos rápidos. Né? Então, aqui eu tenho uma rede Ethernet, tá? 3 computadores ligados em rede.
Esses computadores são, cada um, o módulo processador. A rede aqui é o sistema de comunicação. O que é um enlace? Um enlace é o cabo que está ligando essas máquinas. E se for uma rede sem fio, o que é um enlace? O enlace é o ar e a propagação das ondas eletromagnéticas. Então, eles são o meio de transmissão. E, importantíssimo, um conjunto de regras. As regras é quem determinam como a comunicação vai acontecer. Tá? Se duas pessoas vão se falar, qual é a principal regra? Alguém falaria, né, para que as pessoas possam se entender? Essa regra é um protocolo. Né? No caso aqui, a nossa conversa está seguindo qual protocolo? Português. Tá? A gente aqui está falando em português. Né? Se tiver alguém aqui que não fala português, não está entendendo nada. Tá? Isso vai acontecer numa rede de computadores. As máquinas têm que falar o mesmo idioma, elas têm que seguir os mesmos protocolos. E essas são as regras. Então, o conjunto de regras vai determinar como é a conversação. Então, as redes de computadores elas podem ser classificadas de várias formas, tá? Mas duas se destacam. Classificação quanto à escala e quanto à tecnologia de transmissão. Então, de forma geral, temos dois tipos de tecnologia de transmissão. Redes de difusão e redes ponto a ponto. Tá? Vendo cada uma delas aqui, o que são redes de difusão? Possuem apenas um único canal de comunicação que é compartilhado por todos os hospedeiros. Difusão significa, né? É como se eu chegasse na rua e desse um grito. Todo mundo vai escutar. Né? Então, temos um único canal de comunicação, está aqui um exemplo no desenho. Né? Quando uma máquina manda essa informação para o meio físico de transmissão, essa informação passa e chega em todas as outras máquinas. Todos recebem a transmissão, mesmo que seja direcionado para apenas uma máquina. Tá? Então, as mensagens enviadas para um são recebidas por todas. E como é que eu sei quem deve receber? Obrigatoriamente, eu tenho que usar o endereçamento. Tenho que botar o endereço de quem é a máquina, para quem é a mensagem. Então, supondo, máquina 1, máquina 2. Quando a máquina 1 joga a informação na rede, eu falo, é para a máquina 2. Todas recebem e comparam com o seu endereço. Tá? Se o endereço da própria máquina for diferente, não recebe. Essa rede tem uma grande vantagem, oferece a possibilidade de endereçamento de pacote a todos os destinos por meio de endereço especial, conhecido como endereço de difusão ou broadcast. Eu posso também mandar uma mensagem e falar assim, é para todo mundo, aí todos recebem. Eu mando uma única mensagem e vai para todo mundo. Isso é muito utilizado por vários tipos de redes. E também temos um sistema chamado de multidifusão, multicasting, que é quando eu tenho endereço de grupo. Né? Eu quero mandar essa mensagem para 3 máquinas, né? para essa, para essa, para essa. Eu coloco o endereço do grupo delas. Quando as outras recebem, elas desprezam. Quando chega para as máquinas do grupo, todas recebem, mesmo tendo mandado uma só. Isso é muito comum em ambiente de rede local. Tá? Redes sem fio são, por natureza, redes de difusão. Você manda uma informação na rede sem fio e chega para todo mundo. Outro tipo de rede é rede ponto a ponto. Né? Consiste em conexão entre pares individuais dos hospedeiros. Para aqui, ó. Essa máquina aqui enviou uma mensagem. Ela desce no cabo, quando bate no cabo, ela vai por todos os lados, chega em todo mundo. Na rede ponta a ponta, essa máquina aqui botou a mensagem nesse cabo. A mensagem desce por esse cabo, só chega na outra máquina. Então, ponto a ponto. Repara que nessa aqui, ó, cada máquina só tem uma ligação. Essa ligação permite acesso a todas as outras. Numa rede ponta a ponta, uma máquina possui várias ligações, uma com cada destinatário que é possível ela mandar. Então, consiste em conexão entre pares individuais de hospedeiros, então sempre entre pares, né? Se há mais de um ligado, não é mais ponto a ponto. Para ir da origem ao destino, pode ter que visitar um ou mais hospedeiros. Vamos supor que essa máquina aqui queira enviar uma informação para essa máquina aqui. Não tem como ir diretamente. Ou ela usa uma máquina intermediária para fazer, né? Qualquer uma dessas máquinas aqui, ou não chega. Nesse caso, nós dizemos que precisamos de algoritmo de roteamento, que é o algoritmo que vai escolher o caminho para poder chegar no destino necessário.
Redes menores, né, redes locais, tendem a utilizar sistemas multiponto, que é muito fácil. Tá? E as maiores tendem a utilizar sistemas ponto a ponto. Uma grande exceção a essa regra é a comunicação via satélite. Tá? A comunicação via satélite se adequa muito bem a qualquer uma das duas. E satélite de comunicação, por exemplo, a transmissão de TV via satélite, obviamente são sistemas grandes, né, de grande distância, e são sistemas de difusão. Né? Satélite, uma operadora, por exemplo, como a Sky, ela manda uma informação que pega toda uma região, um único satélite. Então, isso aqui é quanto à tecnologia de transmissão. E quanto à escala, quanto ao tamanho? Normalmente, a gente classifica elas como redes locais, redes metropolitanas e redes geograficamente distribuídas. Embora a gente fale com relação ao tamanho, tá? Na verdade, isso está mais ligado à tecnologia. Tá? Mas acontece que são tecnologias que são feitas para redes menores, para redes maiores e para redes muito maiores. Redes locais, né? A LAN, tá? Local Area Network, está incluindo aqui a WLAN, tá? Que é Wireless Sem Fio. São redes privadas contidas em um único edifício ou campus com até alguns quilômetros de extensão. Tá? Então, até alguns quilômetros a gente consegue ter redes locais. Amplamente usado, só para ter noção aqui, né? Enlace de fibra ótica, por exemplo, de rede local, chega facilmente, cada enlace a 2 km. Tá? E existem outros protocolos que usam até enlaces maiores. Amplamente usados para conectar computadores pessoais, estações de trabalho, escritório e instalações industriais. Normalmente funciona dentro de um prédio. Possuem tamanho restrito. Né? Esse tamanho restrito é muito bom porque eu conheço o pior tempo de transmissão. Então eu posso assumir várias considerações em relação a isso. Tá? Projetada para permitir que recursos computacionais como impressoras e discos sejam compartilhados por computadores pessoais. Então, normalmente, essas redes já trazem embutido ferramentas para compartilhamento de arquivos, compartilhamento de disco, compartilhamento de impressora, compartilhamento de periféricos em geral. Tá? LANs tradicionais possuem possuem taxas de transmissões que variam de 100 a 1000 megabits por segundo. Tá? Tradicionais, tá? Temos até mais rápidas. Tem baixo retardo e possuem baixa taxa de erro, 10 a menos 8 a 10 a menos 11. Tá? Pegar o pior caso aqui, 10 a menos 8. O que significa 10 a menos 8? Tá? Significa isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui o númerozinho. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui, ó. 1000, milhão. Então, 10 a menos 8 significa que, no pior caso, a cada 100 milhões de bits transmitidos, só um está errado. Né? Aqui eu vou tirar fora as redes sem fio. Redes sem fio não conseguem essa garantia. Mas uma rede cabeada hoje, tá? Se você tiver mais do que um erro a cada 100 milhões, a rede não é uma boa rede. Então são redes muito confiáveis. Tá? Muito confiáveis mesmo, em relação do conteúdo. As redes locais mais modernas operam em até 10 gigabits por segundo. Tá? Aqui eu estou falando de redes comerciais, para você ter em escritório, para você ter em casa. Tá? São um pouquinho mais caras, mas tem outras tecnologias de redes locais, tanto em pesquisa quanto para uso bastante específico. A velocidade vai além, tá? Vai bem além dos 10 gigabits por segundo. Mas hoje dá para ter em casa uma rede dessa, só ter disposição de pagar. Então, a rede local, né? Na verdade, são computadores, é uma rede predominantemente de computadores, impressoras, por aí vai, ligadas por uma tecnologia de rede local. Tá aqui. Desenhozinho aqui, né? Um prédio, uma rede dentro de um prédio. Tá? Se caracteriza como rede local. Redes metropolitanas, Metropolitan Area Network, MAN, é uma versão ampliada de uma LAN. Normalmente usa tecnologias parecidas, né?
ela pode abranger uma cidade inteira, pode ser privada ou pública. Tá? Imagina uma rede de uma operadora de TV a cabo, por exemplo. Tá? É capaz de transportar ao mesmo tempo dados, voz, vídeo, tá? Podendo ser, inclusive, associado à rede de televisão a cabo. Pensa numa rede de TV a cabo. Você passa por ela dados, que ela entrega à internet, normalmente oferece serviço de telefonia por voz, oferece, obviamente, serviço de vídeo. Tá? Tudo isso passando por um único cabo. Tá? Normalmente, elas são utilizadas para conectar o quê? Clientes que necessitem de acesso à internet, alta velocidade e redes locais. Então, a rede metropolitana, então, a cidade inteira, o comum é que eu tenha uma rede local, eu tenha outra rede local, tenho várias redes locais, e essas redes locais são interligadas por uma rede metropolitana. Então, tem uma rede que pega toda a cidade, que interliga redes locais. Eu posso ter um computador ligado diretamente na rede metropolitana? Posso, sem problema nenhum. Né? Se eu contrato, por exemplo, uma operadora de TV a cabo, ou então, um provedor de acesso à internet mesmo, eu só ligo um computador ali, eu estou botando o computador direto nessa rede. O que não é comum, né? Normalmente a gente bota esse roteadorzinho doméstico e para compartilhar a nossa rede. Mas que é possível é. Também tem alta confiabilidade, está parecido com rede local. E o terceiro tipo, né, rede geograficamente distribuída, Wide Area Network WAN, abrange ampla área geográfica, com frequência um país inteiro ou um continente. Tá? No Brasil nós temos dimensões muito grandes, então nós temos WANs dentro mesmo do país, tá? Interligando estados, interligando regiões. Tá? A maioria das WANs, tá? Na maioria das WANs, tá? A subrede consiste em dois componentes distintos, linhas de transmissão e elementos de comutação. É o seguinte, a gente numa WAN, numa rede de longa distância, numa rede geográfica distribuída, a gente não leva em consideração computadores. Tá? A gente considera que as WANs elas estão ligando redes. São redes para fazer ligação de redes. Então, a gente, quando leva em conta, a gente leva em conta somente as linhas de transmissão e elementos de comutação. Né? Isso aqui, ó. Mas assim, eu tenho uma rede, pode ser uma rede local, pode ser rede metropolitana, qualquer rede. Essa rede vai ser ligada a uma outra rede. Tá? Então, essa rede ela tem um roteador. Essa outra rede também tem um roteador. E para elas se falar, elas precisam passar, por exemplo, por um roteador intermediário, que também pode ter sua rede. Tá? A WAN ela não considera que faz parte dela essas redes locais. Tá? Para efeito de WAN, a gente considera somente os roteadores e as linhas que ligam os roteadores. Só isso. Então, linhas de transmissão são os enlaces que transformam os bits em equipamentos, e os elementos de comutação são equipamentos especializados que contêm 3 ou mais linhas de transmissão. Né? Pode ter até só 2, também é comum. Né? Quando os dados chegam a uma linha de entrada, o elemento de computação deve escolher uma linha de saída para encaminhá-la. São os roteadores. Né? As máquinas, em geral, estão conectadas à rede local em que é um roteador, né? Embora, em alguns casos, o hospedeiro possa estar conectado diretamente ao roteador. Tá? Muito raro isso aqui. Muito raro. Tá? E mesmo assim, a gente não vai considerar que ele faz parte da WAN. Então, conjunto de linhas de comunicação roteadores, né, sem as máquinas, sem os hospedeiros, forma o que a gente chama de subrede, tá? Que é a parte da rede que a gente está em estudo no momento. Na maioria das redes geograficamente distribuídas, a rede contém mais de uma linha de transmissão, todas conectadas a um par de roteadores. Então, a gente vai estudar mais detalhes disso quando nós estamos no roteamento. Tá? Mas o roteador costuma ter várias linhas para ele poder escolher qual é a melhor linha de saída. Aqui um exemplo de uma rede geograficamente distribuída, né? Pegando aqui, ó, uma comunicação entre continentes, né? Pode ser por rádio, pode ser por satélite, pode ser por fibra ótica. Então, numa escalinha, nós temos nos prédios as redes locais, as WANs ligam as redes locais entre si e as WANs ligam as mães. Tá? Então, uma outra escala, rede local,
rede metropolitana ligando as cidades, uma rede de longa distância ligando as cidades. O desenho, né? Rede local dentro do prédio, os prédios dentro da cidade formam uma mão e as cidades ligadas pelo WAN. Para fechar rapidinho aqui, nosso tempo está acabando. Não vou começar esse assunto não, está muito em cima da hora, tá? Aí na semana que vem, então, a gente continua com rede sem fio, tá? Algo que eu não comentei com vocês no início, tá? Eu não vou fazer a chamada aqui, porque a chamada é feita automaticamente pelo Teams, tá? Então, vocês estando presentes na aula, o Teams já faz a chamada para mim automaticamente. Vou abrir aqui. Tá tranquilo aí? Alguém quer... Está com uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professor, o que eu ia falar só é que eu tive que entrar pelo meu telefone agora, porque o meu computador desligou. Aí eu entrei como convidado, não entrei com minha conta. Então provavelmente não vai me dar a presença automaticamente. Ah, mas está aparecendo, é Theo, né? Theo, isso. Ah, não, está aparecendo aqui. Está aparecendo Theo entre parentes convidados. O nome que vocês botaram é o que aparece. Ah, tá bom. Aliás, é bom, em vez de botar assim, né, sei lá, na hora de se cadastrar, em vez de se cadastrar assim, como João, todo bom, é bom botar o nome mesmo, que facilita para fazer chamada nesses caras, né? Normalmente eu entro com a conta institucional. Mas aí eu fico até como convidado. Não, mas tá dando para ver bonitinho aqui. Bom, gente, então é isso, tá? Então a gente vai manter esse encontro aqui, logo eles vão abrir lá no Canvas, né? Essas aulas também eu vou sempre gravar e deixar disponível para se vocês quiserem rever. E qualquer coisa é só mandar e-mail, tá? Vocês têm meu e-mail, né? Que eu já mandei e-mail para todos vocês. Hoje a gente vai interagindo pelo Canvas também, tá? Daqui mais 1 ou 2 semanas no máximo eu coloco qual vai ser o trabalho para compor a nota 1. Tá legal? Então, um abraço a todos aí, tá? Boa semana aí para vocês, bom final de semana. Valeu, um abraço, professor.